Se alguém te humilha em público e você ainda considera um gênio, talvez o problema não esteja apenas nele. Talvez esteja naquilo que você acredita precisar suportar para finalmente se sentir valioso. Nos últimos dias, uma polêmica envolvendo o universo das mentorias de alto valor tomou conta da internet. De um lado, pessoas criticando a postura de uma grande empresária diante de uma pergunta feita por uma aluna. Do outro lado, pessoas defendendo a empresária, dizendo que aquilo era verdade dura, choque de realidade, mentalidade de sucesso. Mas eu não quero olhar para esse caso apenas como uma polêmica. Eu quero olhar para o que ele revela sobre nós. Porque talvez a grande pergunta não seja: ela agiu certo ou errado? Talvez a pergunta mais profunda seja: por que tantas pessoas aceitam ser humilhadas em nome do sucesso? E mais, quando foi que a falta de respeito passou a ser confundida com genialidade? Existe algo muito delicado acontecendo no chamado mercado da esperança. E eu uso essa expressão porque ela é muito precisa. As pessoas não compram apenas cursos, mentorias, masterminds ou eventos milionários. Muitas vezes elas compram esperança, compram a promessa de que finalmente vão dar certo, de que finalmente vão ser vistas, de que finalmente vão enriquecer, de que finalmente vão deixar de ser insuficientes. E quando uma promessa toca numa ferida profunda, a nossa capacidade crítica diminui. Porque não estamos mais avaliando apenas o produto, estamos protegendo um sonho. E quando alguém aparece em palco dizendo: eu sei o caminho, eu tenho a fórmula, eu cheguei e posso te levar junto, essa pessoa pode inconscientemente ocupar um lugar muito poderoso na nossa psique. O lugar daquele que sabe, o lugar daquele que salva, o lugar daquele que autoriza, quase como uma figura paterna idealizada. E quando essa figura é idealizada, muita coisa passa a ser tolerada. A grosseria vira sinceridade, a agressividade vira força, a humilhação vira método, o desprezo vira inteligência emocional e o abuso simbólico vira processo de crescimento. Só que existe uma diferença enorme entre ser confrontado e ser humilhado. Uma coisa é alguém te ajudar a enxergar algo que você não estava conseguindo ver. E outra coisa é alguém usar a sua vulnerabilidade para se engrandecer diante de uma plateia. Isso não é ensino, isso é espetáculo. E talvez seja justamente aí que mora o perigo. Porque em muitos desses ambientes existe uma dinâmica grupal muito forte. Quando alguém é exposto publicamente, parte da plateia ri, parte da plateia aplaude, parte silencia e parte pensa, mesmo sem perceber: ainda bem que não fui eu. E esse alívio inconsciente fortalece o líder, porque o grupo aprende rapidamente que discordar, perguntar ou questionar pode custar caro. Então as pessoas começam a se calar e o silêncio passa a parecer admiração. Mas muitas vezes não é admiração, é medo. Medo de ser excluído, medo de parecer fraco, medo de parecer pobre de mentalidade, medo de ser visto como alguém que não entendeu o jogo. E aí entra uma lógica muito cruel. Se você dá certo, o método funciona. Se você não dá certo, a culpa é sua. Você não executou.
Você não teve constância, você não acreditou o suficiente, você não saiu da zona de conforto, você não teve mentalidade de abundância. Percebe a armadilha? O sistema nunca falha, a promessa nunca falha, o guru nunca falha. Quem falha? É sempre você. E isso é psiquicamente devastador, porque a pessoa já chega ali muitas vezes se sentindo pequena, perdida, insegura, endividada, frustrada ou cansada de tentar e sai dali ainda mais culpada. Só que agora com uma crença: se eu não conseguir, é porque eu tenho algo errado comigo. Esse é um dos pontos mais perversos desse tipo de mercado. Ele vende poder, mas muitas vezes aumenta a sensação de impotência. Vende liberdade, mas cria dependência. Vende autoestima, mas reforça a insuficiência. Vende pertencimento, mas ameaça com exclusão. E a pessoa continua ali, mesmo ferida, mesmo envergonhada, mesmo desconfortável. Por que permanece? Porque admitir que foi enganada dói. Porque admitir que investiu alto em uma promessa vazia dói. Admitir que idealizou alguém dói. Admitir que confundiu autoridade com agressividade dói. Então, muitas vezes, a pessoa prefere defender quem a feriu do que encarar a dor de perceber que entregou o próprio valor nas mãos de alguém. E isso não acontece só nas mentorias, acontece em relacionamentos abusivos, acontece em grupos religiosos, acontece em ambientes profissionais, acontece em famílias, acontece sempre que alguém acredita que precisa ser diminuído para ser aceito. Sempre que alguém acredita que precisa sofrer para merecer, sempre que alguém acredita que amor, sucesso ou reconhecimento precisam vir acompanhados de humilhação. Por isso, a pergunta que fica não é apenas quem são esses gurus? A pergunta é: o que em nós ainda procura alguém para dizer o quanto valemos? Porque talvez o grande risco não esteja apenas em quem promete demais, mas na nossa fome de acreditar, na nossa pressa de vencer, na nossa dor de não se sentir suficiente, na nossa necessidade de pertencer a um grupo que parece estar mais perto do sucesso do que nós. E quando essa fome encontra alguém disposto a vender uma solução mágica, a relação pode se tornar muito perigosa, porque o desejo de crescer é legítimo, o desejo de prosperar é legítimo, o desejo de mudar de vida é legítimo, mas nenhum sonho deveria exigir que você entregasse a sua dignidade como pagamento. Nenhuma mentoria deveria fazer você se sentir menor. Nenhum palco deveria transformar a dor de alguém em entretenimento. Nenhuma promessa de sucesso deveria ensinar que humilhação é parte do caminho. Crescer pode doer, aprender pode confrontar, mudar pode incomodar, mas ser desrespeitado não é método, é sinal. E talvez esse desejo seja o ponto mais importante. Nem toda pessoa agressiva é forte. Nem toda pessoa rica é sábia. Nem toda pessoa famosa é referência. Nem todo palco revela autoridade. As pessoas, às vezes, revelam apenas uma ferida muito bem iluminada. Então, antes de entregar o seu dinheiro, a sua confiança, a sua esperança, a sua autoestima nas mãos de alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa me inspira a crescer? Ou me faz sentir que eu só tenho valor se obedecer? Essa pessoa amplia a minha consciência?
ou me prende pelo medo de ficar para trás? Essa pessoa me ensina ou precisa me diminuir para parecer maior? Porque quem realmente tem algo a ensinar não precisa destruir o outro para provar que sabe. Pense com calma, sinta de verdade e, acima de tudo, conhece-te. Se algo neste vídeo tocou você, deixe o seu joinha. Esse é um gesto simples, mas que ajuda esta reflexão a chegar a outras pessoas que talvez também estejam precisando ouvi-la. E se quiser continuar essa caminhada de autoconhecimento comigo, inscreva-se no canal. Ainda temos muito a investigar juntos.